Olá, estudantes do 5º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Santina, estão lembrados de mim? Como passaram da semana passada? Mas então, gente, vamos a mais uma aula de ciências. Mas vocês sabem que antes de começarmos, os nossos combinados, estão lembrados? Já lavaram as mãos? Espero que sim, né? Vocês já estão acostumados. Também, gente, eu tenho alguns recadinhos, olha só. Se puder, fique em casa. Lave sempre as suas mãos com água e sabonete. Também, se precisar sair, use máscara e mantenha uma distância segura entre as pessoas. Todo cuidado é pouco, pessoal. Ainda temos que ter muito cuidado, tá certo? Então, vamos continuar, não é? Vocês também já estão ali com os materiais? Peguem lá o caderno ou folhas de papel, lápis, a caneta, a borracha, os materiais de sempre. Hoje também nós vamos precisar da cola, de uma tesoura sem ponta, vocês sabem, e de uma régua, tá certo? Que nós vamos fazer uma atividade bem legal sobre o sistema nervoso. Mas, para quem está tudo pronto, já podemos então colocar a data de hoje e a aula de ciências. Para quem ainda não lavou as mãos e também não tem o material aí, eu vou dar um tempinho para que vocês façam isso e já volto, ok?
E aí, tudo certo já? Lavaram as mãos? Estão com os materiais aí? Então tá bom. Vamos começar então. Mas para começar, lembram das aulas passadas que nós já estudamos os sistemas, não é? Lembram do sistema digestório, sistema respiratório, cardiovascular, o sistema urinário, o sistema muscular e esquelético. E lembram que eu pedi para vocês aquela tarefa de construir modelos ou maquetes dos sistemas? Nossa, tenho recebido muitas imagens, fotografias de alunos que estão fazendo cada maquete maravilhosa, tá? O tema da nossa aula é o sistema nervoso, é continuação, não é? Na aula passada, vocês recordam que nós falamos sobre a memória, né? E começamos a estudar, então, o sistema nervoso. Lembram que nós falamos sobre os neurônios? Lembram? Os neurônios são as principais células nervosas. Quer dizer, as células que constituem o sistema nervoso, tá? E os neurônios são super importantes porque são eles que transmitem o impulso nervoso que nós vamos ver hoje. Eles recebem do ambiente o estímulo e dão uma resposta, né? O nosso corpo reage, tá? Então, nós vamos continuar. Lembram também que eu mostrei para vocês uma célula nervosa? Olhem essa imagem aqui. Um neurônio, ele é constituído de um corpo, os dendritos, que são as ramificações, e uma ramificação maior, né, que se chama axônio. Estão observando ali na imagem, gente? E o axônio, ele tem também uma estrutura como uma capa, que se chama bainha de mielina, tá? Essa capa é como se fosse aquele plástico que envolve o fio, tá? A bainha de mielina, gente, ajuda na transmissão do impulso nervoso, tá? Que nós vamos ver hoje. E lembram também que eu pedi para vocês construírem um modelo de neurônio, uma maquete de neurônio. Nossa, parabéns aí, recebi muitos neurônios, hein? Muitas maquetes de neurônios. Olhem aqui, a pergunta é o seguinte: como que os neurônios se comunicam uns com os outros, não é? Que vocês viram na aula passada que nós temos milhões de neurônios, né? 86 milhões de neurônios. Lembram daquele texto que nós lemos, O que nos faz pensar? Daquele site que eu gosto bastante, né? Que é a Universidade das Crianças. Lembram desse texto? E lá eles respondem como que os neurônios se comunicam. Lembram? Como se fossem vizinhos que fofocam? Lembram? Então, para que essa comunicação entre os neurônios seja possível, algum tipo de informação deverá ser transmitido de um neurônio para o outro. E esta informação é fornecida sob a forma de impulsos nervosos, tá? Então, a gente chama de impulso nervoso a informação que é passada de um neurônio para outro, até chegar lá onde vai ser realizada uma resposta e depois vai ser transmitido para que o corpo reaja, tá? Então, por exemplo, eu coloco a mão num espinho, logo os neurônios recebem esse estímulo e vai até a medula, e a medula responde e eu tiro o braço correndo. Então, é dessa forma que os neurônios se comunicam, tá? Mas olhem aqui, vocês se lembram como que o impulso nervoso passa dentro do neurônio? Olha que bacana. Quem recebe o estímulo, observe essa imagem aqui. Quem recebe o estímulo são os dendritos, que passa para o corpo celular e depois vai para o axônio. E o axônio passa para o dendrito do próximo neurônio, do corpo celular, axônio. E assim vai. Então, é sempre esse caminho: dendrito, corpo celular, axônio. Observaram ali? E agora observe mais essa imagem aqui, ó. Vejam lá, tem 2 neurônios ali nessa imagem. Estão observando?
Então, o primeiro neurônio, né, daí a gente mostra bem o espaço onde um se comunica com o outro. Esse espaço ali nós chamamos de sinapse. Sinapse é aquele espaçozinho onde um neurônio se comunicou com o outro. E ali ele transmitiu o impulso nervoso que passou de um para outro. Então, olha aqui, pessoal, nós temos que fazer muitas sinapses, né? Os neurônios fazem muitas sinapses para a gente responder a todos os estímulos que o ambiente nos dá o tempo todo. Estímulos luminosos, estímulos táteis, frio, calor, todos os estímulos que o ambiente, o gosto, né, das coisas, todos os estímulos que o ambiente nos dá. E o nosso corpo responde, tá certo? Eu vou dar aqui alguns exemplos agora. Olhem esse desenho aqui, pessoal. Vocês estão vendo ali, ó, uma pessoa coloca a mão num espinho, tá? Então, isso é o estímulo. Então, né? Então, machucou ali a ponta do dedo. Logo, os neurônios que estão ali, né? Eles mandam sinais nervosos, que são impulsos nervosos, né? Lá para o cérebro e para a medula também, e daí já avisa outros, né, neurônios que vão lá no músculo, que entende, falou, entendido, olha lá, vocês estão vendo? E manda o braço tirar rapidamente o dedo daquele espinho. Perceberam, então, gente, como que o nosso corpo reage aos estímulos? São neurônios sensitivos, que percebem o estímulo, levam até o sistema nervoso central, do cérebro e na medula, que vão emitir uma resposta, seja para um músculo ou para uma glândula, por exemplo, e nosso corpo reage, então tira o braço, por exemplo. Isso, quando a gente faz uma ação rápida, assim, reage rapidamente a um estímulo do ambiente, sem pensar muito, nós chamamos isso de ato reflexo. Olhem aqui, ó. O ato reflexo é uma reação rápida e involuntária, que a mensagem só chega ao cérebro depois da resposta ter sido gerada. Isso acontece porque esses atos são respostas dadas pela medula espinhal a um determinado estímulo, tá? Então, muitas vezes, esses atos são involuntários, a gente nem percebe. Por exemplo, quando nós escutamos uma música bem legal que a gente gosta, então as nossas orelhas escutam e daí vai lá para o cérebro e daí nós lembramos de alguma coisa, né? Lembramos de uma pessoa ou lembramos de alguma coisa do passado, não é? Então, é dessa forma que aí a gente pode chorar ou a gente pode sorrir, né? O corpo responde a esse estímulo, tá? Então, gente, é dessa forma que o nosso corpo reage, que os neurônios se comunicam, tá? Agora eu vou dar um outro exemplo de ato reflexo. Vocês já devem ter ouvido falar do reflexo patelar do joelho. Vocês lembram que a patela é o nome daquele osso do joelho, né? Então, existe um exame que o médico vai verificar se tem reflexo patelar, né? Se consegue ter um reflexo rápido no joelho. Então, vejam aqui nessa tela. Um martelinho do médico, né? Que é um martelinho especial, não é qualquer martelo, tá, pessoal? Dá um estímulo no joelho, onde tem ali a patela. Aí, esse estímulo é recebido por alguns neurônios que estão no músculo, levam lá para a medula, vejam ali o caminho em azul. E a medula já emite uma resposta para o neurônio que está em vermelho, ó, que se chama neurônio motor. E esse neurônio vai lá no músculo e faz com que o tendão se flexione. E aí a pessoa levanta a perna. Vejam ali a flechinha que dá a ideia do movimento, tá? Então, esse é um exemplo de reflexo
que os médicos utilizam para diagnóstico de algumas doenças neurológicas, tá? Gente, observem o vídeo que eu vou passar agora, que vai mostrar, então, uma pessoa fazendo, né, o reflexo patelar num paciente, tá? Observem lá. Reflexo patelar. Com o paciente sentado na beira do leito e os pés pendentes, localize o tendão patelar e percuta rapidamente sua porção média. O reflexo será obtido com a extensão da perna. Faça a pesquisa bilateralmente. Então, vocês viram que bacana, né? A pessoa responde ao estímulo. É assim que funciona, então, o ato reflexo. Gente, importante também nós sabermos que o ato reflexo, ele é de extrema importância para a nossa sobrevivência. Esses reflexos são importantes, pois ajuda a gente a tomar uma decisão que necessita de uma resposta rápida. E isso evita, por exemplo, que nós tenhamos um ferimento grave. Por exemplo, vamos lá na cozinha, não é? Quando a gente vai ajudar a mãe, ajudar o pai a fazer as coisas na casa, muitas vezes coloca a mão na panela quente. Isso nós tiramos rapidamente. Isso evita que seja, né, um acidente mais grave, tá? Então, gente, eu gostaria de fazer uma pergunta agora para vocês. Você se lembra de outros atos reflexos que acontecem de forma rápida e involuntária no seu dia a dia? Pense ali um pouquinho, vou dar um tempo para vocês anotarem ali no caderno algum ato reflexo que você lembra que acontece no seu dia a dia. Vou dar um tempo para vocês anotarem. E aí, anotaram bastante coisa? Viram que os olhos também, quando alguém coloca, né, o dedo muito perto dos nossos olhos, também ele pisca, né? Isso é um ato reflexo também, né? E assim outros. Depois eu quero saber. Gente, agora nós vamos fazer um experimento para ver como que o cérebro ele traduz esses reflexos, tá? E esse experimento eu retirei daquela revista Ciência Hoje das Crianças, tá? Que ele primeiro conta uma historinha e depois faz o experimento. Eu vou contar a historinha para vocês. Vocês podem reproduzir depois com os seus amigos e familiares, tá? Então, vamos acompanhar a leitura aqui do texto, ó. Diante da turma da escola, o Cirilo Cerebelo pegou uma nota de R$ 2 e com a mão direita segurou-a pela extremidade entre os dedos indicador e polegar. Na outra extremidade da nota, e sem tocá-la, aliás, ele deixou abertos os mesmos dedos, só que da mão esquerda. Aí ele soltou a nota com a mão direita e, num rápido reflexo, para a nota não cair no chão, segurou-a com os dedos da mão esquerda. Depois de ter exibido toda a velocidade de reflexo do seu cérebro, o Cirilo passou a fazer esse teste com seus amigos. Ele fazia assim, segurava a nota com a mão direita e pedia para cada um dos meninos e das meninas tentar pegar com a mão esquerda, como ele havia feito anteriormente. Só que ninguém conseguiu pegar a nota. Você sabe por que isso aconteceu? Então, nós não vamos fazer aqui com uma nota, né, com dinheiro. Mas eu trouxe aqui, então, um experimento que é a construção de uma régua que mede reflexo.
tá? Então, para isso, nós vamos precisar de alguns materiais, olha aí, uma tesoura, que eu já pedi, né? Cola, lápis, a régua, um papel cartão, mais ou menos de 30 centímetros por 5 de largura, e 6 retângulos coloridos de 5 por 5 centímetros. Olhem como eu vou fazer aqui. Então, vocês consigam ali um pedaço de papel cartão, né? E aí, os pedaços, os quadrados coloridos, tá? Aqui eu já colei de um lado, ó, tá vendo? E agora vou colar as mesmas cores do outro lado, tá? Então, vamos fazer assim. Vamos colar cada um dos cartões, né? Na mesma ordem que está do outro lado. Então, aqui eu colei nessa sequência, né? O azul, o rosa, o verde. Vocês podem usar os materiais que vocês tiverem em casa, tá, gente? Não precisa ser exatamente esses. E aí, o amarelo. Podem improvisar aí também dos materiais que vocês têm em casa, tá? Colhem bem coladinho, tá? Para não ficar soltando. O bege, aqui eu utilizei os papéis que eu tinha em casa, tá? E por último, o branco, tá? Vai ficar mais ou menos assim, olha só. Deixa secar um pouquinho a cola, ó, vai ficar assim. Uma régua, né, com os dois lados coloridos, tá certo? Viram como faz? Deixa secar um pouquinho. E aí, nós vamos brincar agora, né, de medir o reflexo, tá? Aí, depois de pronta a régua que mede o reflexo, nós podemos fazer, primeiro, você faça com você mesmo. Então, com a mão direita, você segura aqui no branco, por exemplo, na primeira cor, e com a esquerda, você segura com os dedos abertos aqui, e você solta, né? E vê, olha ali, o meu reflexo tá aqui no amarelo, não é? Vamos de novo, ó. Ó, deu no amarelo de novo. Aí agora vamos fazer com outras pessoas, né? Porque você vai ver quando a gente faz na gente mesmo, tem uma explicação. Agora, quando a gente faz com outra pessoa, vamos ver o que acontece? Eu vou chamar aqui a professora Luciana para testar o reflexo dela, né, professora? Vamos ver. Então. Vamos ver, então. Olhe lá. Tudo bem? Então, vamos... Opa! Olha aí, ó, foi no bege. Vamos tentar de novo? Vamos lá. 1, 2, 3. Ah, não é para falar 1, 2, 3 e já. Olha aí, ó, tá vendo? Então ela tá com reflexo bom, hein? Legal. Agora eu vou chamar também alguém da produção aqui para ver o reflexo dessas pessoas aqui que estão sempre junto com a gente. Ah, obrigada aí por participar. Então vamos lá. Opa, tá no amarelo também. Vamos ver. De novo, vamos mais uma vez? Opa, rapidinho, foi um pouco mais rápido. E é verdade mesmo. Obrigada, viu? Obrigada, professora Luciana. Obrigado, pessoal aqui da produção. Gente, agora vamos à explicação por que isso acontece, não é? E quanto mais a gente tentar, mais vai ser, o reflexo vai sendo mais rápido, não é? Mas vamos à explicação, então, ó. Observem aqui, ó. Quando a pessoa solta a nota, ou a régua aqui no caso, para ela mesma pegar, como eu fiz, né? O cérebro envia praticamente ao mesmo tempo 2 mensagens. Uma para ele soltar a nota ou a régua e a outra para ele pegar. Então, é bem mais rápido, né? Agora, quando ele chama uma outra pessoa para pegar, o cérebro da outra pessoa só avisa que está na hora de segurar a nota ou a régua, quando vê ela caindo, né? Aí, às vezes, é tarde demais, fica difícil ou quase impossível de pegá-la mesmo, né? Aqui, a professora Luciana e o Henrique aqui da produção conseguiram pegar. Vocês podem fazer isso com os seus amigos e os seus familiares, tá certo, gente? Legal, né? Para medir o reflexo.
Então, agora nós vamos dar continuidade estudando a anatomia do sistema nervoso, tá? Então, observem aqui essa imagem, gente. O sistema nervoso, ele é constituído de dois sistemas, né? O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Observem a imagem aqui, olha. O sistema nervoso central, ele é constituído pelo encéfalo e a medula espinhal. O encéfalo é tudo que está dentro da nossa cabeça, tá? E a medula espinhal é esse cordão que percorre a nossa coluna. E o sistema nervoso periférico é constituído pelos nervos, os gânglios e as terminações nervosas, tá? Vamos ver um pouquinho de cada um deles agora. O sistema, então, voltando lá, o sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula. O encéfalo, observe essa imagem, ele é constituído pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico e a medula espinhal. Vocês estão vendo essa imagem ali? Isso é a imagem do sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso não é constituído só pelo cérebro. Ele é constituído de várias partes, tá? É claro que o cérebro, então olha aqui, o cérebro é o principal órgão do sistema nervoso, porque ele é responsável por comandar quase todas as nossas ações motoras, como por exemplo, os movimentos, né? Coordena os músculos para a gente poder se movimentar, os estímulos sensoriais, né? Então ele percebe os sons, a luz, os cheiros, né? O frio, o calor. E também aquelas atividades como, por exemplo, a memória. Lembram da aula passada? Onde é que está a memória? Está no cérebro. A aprendizagem, vocês estão me escutando agora e estão ali colocando no cérebro de vocês essas palavras novas, estão aprendendo, né? Então, a aprendizagem, o local dela é lá no cérebro. O pensamento, a coordenação da fala, né? Aprender a ler, escrever, tudo está lá no cérebro. E como que funciona o nosso cérebro? Vou colocar aqui para vocês, olhem essa imagem, a próxima aqui. Vocês se lembram dos neurônios, não é? Os neurônios formam redes neuronais que nós chamamos, que se comunicam entre si. Lembram lá das sinapses? Nós temos cerca de 86 bilhões de neurônios, bilhões, tá, gente? Cada um deles pode se comunicar com 1 ou até 10 mil outros neurônios. Então, vocês já pensaram quantas redes que nós formamos dentro do nosso cérebro? E quando essas redes vão se formando, o cérebro, então, ele faz um raciocínio lá, um cálculo matemático, um problema matemático, ele guarda uma lembrança, ou ele faz a gente sentir, né, um desejo, uma vontade de comer alguma coisa, e muitas outras coisas que o nosso cérebro é capaz, né? Essas redes, elas vão se construindo, gente, durante toda a nossa vida. Tá? Por isso ajuda a gente a entender um pouco por que numa certa época da nossa vida nós gostamos de algumas coisas e depois a gente já gosta de outras, né? Porque o nosso cérebro vai fazendo outras redes, conhecendo outras sensações, né? A todo momento, as redes neuronais estão se fazendo e se desfazendo dentro do nosso cérebro. Por isso, tudo isso, não é? Entenderam como que o cérebro ele funciona, pessoal? É muito interessante estudarmos o cérebro, tá? Vocês podem depois procurar mais informações sobre isso, tá bom? Mas vamos continuar agora, ó, o cerebelo. O cerebelo, ele é um cérebro pequenininho que está logo abaixo do cérebro. Olha essa imagem aqui, ó. O cerebelo está relacionado com a manutenção do equilíbrio corporal, controle do tônus muscular e aprendizagem motora. Então, o cerebelo, ele ajuda o nosso corpo, gente, a ficar assim, por exemplo, em pé,
né? Eu pegar alguma coisa, eu escrever, não é? Eu aprendo a escrever, aprendo a dirigir. Isso é o cerebelo que ajuda a manter os músculos, né, na sua posição e a responder aos estímulos, né? Vamos mais um. O tronco encefálico. Observe essa imagem aqui. O tronco encefálico, isso aqui, gente, olha, uma anatomia, bem assim, um corte da cabeça, não é? Mostrando o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Observaram aí? São 3 partezinhas. E essas 3 partes que formam o tronco encefálico são responsáveis por controlar as atividades involuntárias, como a respiração, os batimentos cardíacos, também o controle da tosse, do espirro, deglutição, né, quando a gente vai engolir alguma coisa, o vômito, o soluço, né? Tá vendo? São partes do nosso sistema nervoso que controlam essas ações. E também, gente, nós temos a medula espinhal. A medula, observem essa imagem ali, gente, ó. A medula é a parte mais alongada do sistema nervoso central. É caracterizada por um cordão cilíndrico, que é composto de neurônios, né, que está localizado no canal interno das vértebras da coluna vertebral, tá? Isso é medula espinhal, tá, gente? Não é a medula óssea, vocês não vão confundir as duas coisas, tá certo? E, gente, para terminar, olha aqui, ó, o sistema nervoso periférico, que ele é composto pelos nervos que irradiam por todas as partes do corpo, né? E os gânglios nervosos. Os nervos são responsáveis por conduzir as informações. Então, recebe o estímulo do ambiente, vai lá para o cérebro ou para a medula, e aí vem outros nervos que mandam a resposta, seja para o músculo, para uma glândula, tá certo? Então, eu dei uma ideia inteira do sistema nervoso. Agora eu quero que vocês assistam, vou passar um filme para vocês, um videozinho, né, para vocês verem um pouquinho mais sobre o sistema nervoso. Vamos assistir ao filme? Enciclopédia do Corpo Humano. O cérebro. Penso, logo existo. Esta é a morada do pensamento humano e de nossa consciência. O cérebro humano é o pináculo da evolução, o único objeto ciente da própria existência. É também o centro de uma complexa operação de coleta de informações, que utiliza a janela límpida dos olhos, os sentidos para captar os sons e odores suaves que nos cercam, os órgãos do tato que se aglomeram nas pregas sensíveis dos lábios e em cada centímetro da pele. Esses sinais espalham-se ao longo da superautoestrada de informações do corpo, a medula espinhal. Este feixe de nervos delicados é protegido por uma armadura, a coluna vertebral. Ela sobe até a base do crânio, que envolve um pequeno órgão que pode sentir todo o mundo exterior. O poder do cérebro não é evidente à primeira vista. Semelhante a uma enorme noz, ele possui quase 1,5 kg de tecido mole e aquoso. O segredo do cérebro está em seus bilhões de microscópicas células nervosas. Quando pensamos, minúsculos sinais elétricos lampejam entre estes nervos. É similar às correntes elétricas que fluem entre os diminutos transistores de um chip de computador quando ele faz um cálculo. Mas, olhando atentamente, as células nervosas são bem diferentes dos fios elétricos. Há muitas lacunas para os sinais saltarem, fornecendo milhares de caminhos alternativos. E as células nervosas vivas podem associar-se às suas vizinhas, criando ainda mais rotas, diferentes dos caminhos programados percorridos pelas correntes elétricas de um computador. O sistema nervoso é uma das primeiras partes do corpo a se formar. A
Apenas 3 semanas após um óvulo humano ter sido fertilizado, algumas das células desenvolvem-se numa tumefação distinta, que se transforma no cérebro e na medula espinhal. Durante os 2 meses seguintes, o sistema nervoso se desenvolve numa velocidade surpreendente. Nesse período, o cérebro produz 250 mil nervos a cada minuto. Essas células movem-se através dos tecidos do corpo até seu destino final. Aqui, uma recém-chegada está produzindo sensores para conectar-se com suas vizinhas. Durante os primeiros 4 meses no útero, o cérebro do bebê produz todas as células nervosas que terá em sua vida. À medida que aprendemos, modificamos a estrutura do cérebro. Todas as partes do cérebro são ligadas por estes feixes de fibras nervosas que se cruzam como linhas telefônicas. Cada vez que repetimos uma ação ou palavra, a conexão que estamos usando torna-se mais forte. Então, conforme adquirimos novas habilidades ou conhecimentos, literalmente reconectamos nosso cérebro. O cerebelo, que tem o formato de uma couve-flor, mantém o equilíbrio do nosso corpo. O cerebelo humano é o mais complexo no reino animal, talvez devido ao fato de ser mais difícil equilibrar-se em 2 pernas do que em 4. Sem o cerebelo, teríamos de nos concentrar para ficar eretos e para dar cada passo. Dessa base primitiva para cima, o cérebro humano tem camadas sucessivas de conexões intrincadas e de assombrosa complexidade. Nessas camadas está escondido tudo o que nos torna indivíduos: emoções, memórias, aspirações e pensamentos. A quantidade de células nervosas do cérebro multiplicou-se imensamente nos últimos milhares de anos. O cérebro corria o risco de superar o crescimento do crânio, mas foi salvo por um engenhoso trabalho de geometria. As células que usamos para pensar ficam na superfície do cérebro, numa camada de apenas 3 milímetros de espessura, o córtex. E uma superfície maior pode ser comprimida num tamanho menor através do enrugamento. Como uma folha de papel, o córtex enrugou-se e formou sulcos e pregas, os giros. Se tirássemos os giros, o córtex seria do tamanho de uma fronha. Com estes giros, superamos o poder de pensar até do maior cérebro animal. O córtex forma 2 hemisférios diferentes, ambos repletos de feixes de nervos. As 2 metades têm modos diferentes de interpretar o mundo. O hemisfério esquerdo pensa em palavras, enquanto que o direito pensa em imagens e sentimentos. Os nervos trocam informações através de uma densa faixa na base do cérebro. Cada ponto no hemisfério direito é conectado a um ponto correspondente no hemisfério esquerdo. Se a palavra água aparece no hemisfério esquerdo, então o hemisfério direito tem uma imagem de água. Para evitar qualquer discussão dentro do cérebro, um hemisfério, quase sempre o esquerdo, toma a última decisão. Quando se trata do controle muscular, cada hemisfério é responsável por um lado do corpo, desde os pés e pernas às mãos e olhos. Mas as linhas de comando se cruzam. O lado esquerdo do corpo está conectado ao hemisfério direito do cérebro, enquanto as sensações do lado direito do nosso corpo terminam no hemisfério esquerdo. Os olhos enviam sinais à parte posterior do cérebro, ao longo de nervos que se cruzam pelo caminho.
A região onde nós vemos o mundo é estranhamente distante dos olhos. Quando você vê alguma coisa, sinais elétricos percorrem estes pálidos feixes de nervos. Eles carregam mensagens codificadas através dos hemisférios cerebrais até a parte posterior do córtex. Esta tomografia mostra a atividade elétrica na parte do cérebro onde as mensagens são recebidas. O ouvido nos mantém em contato com qualquer som emitido e com mensagens de nossos semelhantes. Os sons são amplificados e detectados por um microfone natural. Seus sinais, sensatamente, são analisados na região do cérebro bem próxima ao ouvido. Os odores são transmitidos por moléculas invisíveis até a parte posterior do nariz. Elas disparam os impulsos nervosos até as profundezas do cérebro, onde residem nossas emoções. É por isso que os odores podem trazer de volta velhas emoções e recordações. Aqui, o odor de um perfume alerta várias partes do cérebro. A região inferior à direita está evocando uma imagem associada ao odor. Os caminhos inconscientes que ligam nossos sentidos ainda são inexplorados. Não entendemos como o córtex reúne as respostas dispersas dos nossos sentidos para criar uma imagem do mundo à nossa volta. Um computador que pode pensar e que é consciente de si mesmo está ainda bem distante nos domínios da ficção científica. Contudo, cada um de nós tem um computador muito mais poderoso que qualquer equipamento da era espacial. O cérebro humano possui a engenhosidade para nos levar aos cantos mais afastados da Terra e além. Seu alcance mental não conhece limites. Com o nosso cérebro, podemos olhar além do nosso próprio mundo e contemplar o infinito. E aí, gostaram do vídeo? Muito legal de ver como que o sistema nervoso funciona, como que as suas partes, elas trabalham, né? E como que o nosso corpo reage aos estímulos do ambiente, não é? Pessoal, mas vocês já sabem, olha aqui, a tarefinha de hoje eu também vou pedir a construção de um modelo de sistema nervoso. Tá? Vocês podem utilizar ali, olha, tem alguns aqui exemplos, tá? Dos alunos que constroem. Vocês podem usar diferentes materiais que vocês têm em casa e mostrando, né, o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, o encéfalo, a medula, o cérebro, o cerebelo, tá certo? Eu quero que vocês, então, agora, nessa semana, construam o modelo de sistema nervoso, tá certo? Indicando as suas partes. Tudo bem aí, gente? Então, nós estamos terminando a nossa aula de hoje, tá? Gostaram da nossa aula? Hoje nós aprendemos um pouco mais sobre o sistema nervoso, suas partes, como que funciona, não é verdade? Então, por hoje é só, pessoal. Fiquem bem, com muita saúde e até a próxima aula. Tchau, pessoal!